sono foi embora, que coisa boa, todo mundo animado. Temos motivos para estarmos animados, né? Somos ricamente abençoados pelo Senhor. Nós vamos ler um texto que mostra essas bênçãos e mostra também nossa responsabilidade, né? Aquilo que o Senhor quer de nós. Então vamos para Efésios, capítulo 4, a partir do verso 15. Convido os irmãos aí a abrirem a palavra ou aguardarem a projeção. Precisamos ler esse texto nós vamos falar apenas sobre sujeitar uns aos outros. Mas é preciso a gente conhecer o contexto em que isso foi colocado. Okay? E o contexto é Efésios 4, a partir do verso 15. Logo no início, no capítulo 5, nos primeiros versos, o apóstolo já diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Depois ele fala que nós não devemos viver na imoralidade, não devemos viver no pecado, né? Não devemos nos deixar enganar com palavras que querem dizer que essas coisas são tranquilas, porque essas atividades vão atrair a ira de Deus sobre as pessoas, e ele fala que a gente deve se despertar. Aí chegamos no 15, ok? Isso, Efésios 4:15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Agora ele vai dizer quais são as sujeições. Então, esposas, pode ler esposas, não me incomoda não. Não está aqui não? Ah, desculpe. E aí ficava difícil perguntando para vocês lerem, né? Efésios 4, agora estou no 22. 5, desculpe, perdoe, minha irmã. Ainda bem que perdoai-vos uns aos outros. É porque eu comecei a ler aqui pensando no 4 e falei 4, mas é 5. Eu sei que os irmãos perceberam isso muito antes e já sabiam que era o 5. 5, agora estou no 22. Está no 22? Agora. Esposas, aí veja a esposa. Sujeitem-se uns aos outros. Começa com as esposas. Então esposas. As esposas não estão muito afim. Isso. Marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. E como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo a seu próprio marido. E maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Uma forma de vocês, maridos, se submeter é amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Assim o marido deve levar, verso 28, deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. E os filhos? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais? Não provoquem os seus filhos
a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e da admoestação do Senhor. E vocês, servos? Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Mas e vocês, patrões? E vocês, senhores? Façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. E aí, nós paramos aqui. Né? Vocês perceberam nesse texto que ele fala sobre submissão, né? Começa falando que é um trabalhar do Espírito. Tudo que estamos falando aqui, de cuidado uns com os outros, tem a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz que nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, cantos espirituais, louvando de coração ao Senhor. E ele diz também, sujeitando uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. E ele explica como é essa sujeição. E ele diz, primeiro, em casa, no lar, né? A esposa vai sujeitar-se a submeter-se à autoridade do seu esposo, né? A sua liderança do seu esposo. O esposo vai se submeter à sua esposa como? Liderando-a com amor sacrificial, como Cristo fez, né? E aí fica bonito, né? A esposa cristã mostra para o mundo como ela é submissa ao seu marido, mas mostra também para o mundo como o seu marido a trata, como Cristo trata a igreja. Então, isso é importante explicar, porque depois ele vai para o empregado e ele diz, olha, sabe como é que você mostra Cristo, a sujeição de Cristo no seu trabalho? Não é falando, é você trabalhando de modo perfeito. É você fazendo aquilo que você contratou certinho. E não fazendo apenas porque está sendo vigiado. Né? Imagina aquele trabalhador que o patrão está ali na câmera, aí ele está trabalhando e tudo. De repente a câmera queimou, aí ele senta. Né? Porque agora não tem ninguém olhando. Aí o que ele diz aqui é, não, você está trabalhando para o Senhor. Faça melhor do que está sendo pago. É ou não é contrário ao que a gente pensa? Porque o que a gente pensa é assim, eu estou sendo pago para isso. Então, se eu puder fazer um pouco menos, melhor. Aí a Bíblia diz, não, você está sendo pago para isso. Faça como se eu estivesse fazendo o Senhor. E imagine você servindo numa empresa, fazendo o seu trabalho e pensando assim, eu estou fazendo isso para o meu Senhor. Aí você vai fazer melhor do que todo mundo. Vai chamar atenção. Mas, por outro lado, ele fala também para o patrão. Ele diz, então, que o patrão ele tem que saber que ele também tem um dono sobre ele. Um dono que está olhando o que ele está fazendo. E que ele vai prestar contas. Portanto, que ele não trate os seus empregados com dureza. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, a sujeitar-vos uns aos outros tem esse tipo de aplicação. Mas nós vamos entrar um pouquinho agora, entendendo já que é que Paulo está falando isso para os irmãos de Éfeso. Vamos entender que a base de tudo isso é humildade. Você, para ser submisso a alguém, tem que ser humilde. Porque quem é orgulhoso não se submete. Se submete? Não. Aí nós encontramos dois animais para tentar representar figuradamente a humildade. E a humildade, é claro, que está sendo representada pelo pavão. Não, está sendo representada pela ovelha, que baixa a cabeça, que segue para o matadouro sem dizer uma só.
Eu ia dizer, transformar isso numa palavra, mas ia ficar tão ruim que é melhor sem fazer nenhum grunhido, nenhum som, né? E o pavão é porque ele aparece demais, né? O pavão, quando ele abre aquele leque ali, ele aparece demais. Então, o fim do orgulho e o começo da comunhão. Porque para ter comunhão, tem que acabar o orgulho. Porque com orgulho você não consegue. Consegue? Você consegue ficar muito tempo bem unido com uma pessoa que é extremamente orgulhosa? Não consegue. Vamos tentar entender isso melhor? Bem, primeiro, a submissão mútua é uma extensão da nossa relação com Deus. Observem que o texto diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, por que eu temo a Cristo? E porque Ele me ordena ser submisso, ser humilde. Então, eu devo fazer isso pensando nele. A submissão bíblica não é escravidão. É uma obediência a uma ordem de Cristo. Eu diminuo para que Cristo cresça. Tá? Tem uma canção que dizia isso, né? Cantava assim, que eu diminua, que ele cresça. Mas na prática, que eu diminua, que ele cresça, é difícil. Mas é preciso ocorrer. Em seguida, nós vamos encontrar no próximo texto a lógica do reino. E aí a gente verifica o seguinte, irmãos. O que Jesus está pedindo para a gente, em cada ponto que a gente estudou até agora, é o contrário do que a nossa natureza pede. E é o contrário da lógica do mundo. Observe, o reino de Deus funciona na lógica inversa. Por isso que é dando que se recebe. Por isso que é sendo humilhando-se, melhor do que sendo humilhado, mas humilhando-se, Deus vai fazer o que com você? Exaltar. Né? Então, a lógica é diferente. Observe esse texto de Mateus 26, 27. Vocês podem ler comigo? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Observe o que o Senhor Jesus está falando com os discípulos. É um momento em que os discípulos estão dizendo assim: quem é o maior entre nós? Por que eles estavam perguntando quem era o maior? Né? A nossa tendência é querer ser pavão. A gente quer que as pessoas reconheçam o nosso valor. Mas o Senhor está dizendo, entre vocês, aprendam. Você quer ser o maior? Então, seja o maior em servir. Você sirva mais aos outros. Coloque-se como alguém que está auxiliando o outro. No mundo, o maior senta à mesa. No reino, o maior serve à mesa. Então, quando o Senhor diz assim, sujeitai-vos uns aos outros, gente, ceda. Não lute tanto pelo seu direito. Não, eu cheguei primeiro, essa cadeira aqui, minha, eu sento nela há 10 anos. Ela já está com a minha marca. Ninguém mais pode sentar. Não é? Não, você cede o lugar para o outro. No reino maior serve a mesa. O orgulho nos faz disputar espaço, né, cadeiras ali, mas o orgulho cria disputas. Porque você quer ser o melhor, quer ser destacado, quer um bocado de coisa. Então, temos 5 carros para viajar. Aí tem as escalas dele. Ano 2025,
2023, vai baixando, o último é 2014. Qual o carro que você escolhe para ir? O mais novo. E você fica disputando. Não, eu cheguei. Né? É isso que ele está dizendo. Não é para ter disputa. Por quê? Porque, gente, você e eu, nós somos co-herdeiros de quem? Co-herdeiros com ele do reino. E no reino dele, ele nos colocou todos no mesmo nível. Vamos receber igual. Então não precisa estar disputando lugar. Mas a nossa cabeça às vezes ainda disputa, né? Melhor microfone, melhor assento, melhor sala da escola dominical. É uma disputa por espaço incrível. E a gente precisa ter cuidado com isso. Então a lógica do reino é inversa da do mundo. Quem quer ser o maior, cede. Tá? Vamos lá? Qual é o perigo nisso tudo? É a autossuficiência. A autossuficiência é o seguinte: você ser sábio aos seus próprios olhos. Então, por isso que o provérbio também diz assim: seja outro o que te louve, né? E não você mesmo. Porque quando você começa a se elogiar, eu sei fazer isso, eu sei. E aí você começa a ouvir nos lábios de alguém muito eu, significa que você está com seu enchimento de orgulho assim no ápice. Porque tudo é você. E quando ele se olha no espelho, olha ali, ele se vê o rei. E agora é rei para tudo, porque é o rei da coxinha, o rei do espaguete, o rei da borracharia. Tudo é o rei, né? E isso entra na nossa mente. Então nós queremos ser tratados como rei. Mas nós devemos nos colocar como servo. Então cuidado, tema o Senhor e afaste-se do mal. Tire isso da sua cabeça. Quando o Senhor quiser exaltar você, Ele vai exaltar. E não precisa você tomar providências. Apenas seja humilde, faça o seu trabalho para o Senhor. Qual o perigo da autossuficiência? É esse. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao... Então, quando você começa a se achar o imprescindível, a última Coca-Cola no deserto, eu não sei porque dizem isso. Antigamente dizia a tampa da cruz, né? Essa é bem antiga. A bala que matou Getúlio Vargas. E aí vai, quer dizer, você começa... Se não for você, o ministério desaba. Será? Você acha? Não, meu irmão. Você é importante, sim. Por isso que Deus não lhe salvou por causa da sua importância intrínseca. Ele lhe salvou porque Ele me amou. Então você tem valor? Tem valor para Deus, porque Ele lhe deu valor. Mas não é um valor que você tem, é um valor que Ele lhe concedeu. Então, sinta-se amado, mas não tente ser o destaque. Porque sabe o que acontece? Veja bem, nós vamos mostrar agora. Isso aí. Peço igualmente aos jovens. Sejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E o termo resistir, como está escrito aí, é um termo de guerra. Então, é como se Deus armasse o seu exército para se opor a você. Por quê? Porque você está sendo orgulhoso. Né? E tem aquele que se orgulha de ser humilde, que é um orgulho terrível, né? A pessoa engana a si mesma. Eu só me lembro daquela história que o pastor contou do pastor humilde que recebeu uma medalha
e no outro domingo ele foi com a medalha, a igreja pediu de volta. A medalha era assim: honramos o nosso pastor porque ele é humilde. Aí no outro domingo ele foi com a medalha. A igreja pediu então a medalha de volta. Já que ele estava demonstrando com a medalha, então não tinha humildade, né? Era só aparência. Então, sujeitem-se uns aos outros, irmãos. Significa, os jovens, cedam espaço para o mais velho. Olha, os mais velhos gostam disso. Né? Cedam espaço na fila. Cedam assento. Ao fazer esse gesto, que é tão simples, você está demonstrando que você está se submetendo ao outro. Você já notou que a nossa sociedade destruiu isso? Você vai num ônibus agora e rarissimamente alguém... Porque quando você dá o lugar ao outro, você está considerando o outro superior a você mesmo. Que é o que a Bíblia fala. Mas no mundo é cada um por si e alguns dizem Deus por todos. Não é? Infelizmente. Então, vamos ser humildes. Olhando para o Mestre. Aí vem um exemplo interessante. Jesus Cristo não só disse que nós deveríamos ser humildes. Ele demonstrou isso. Ele foi isso. O texto mais conhecido desse é Filipenses 2, de 5 a 7, que fala que o Senhor, nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Mas quando foi que o Senhor demonstrou isso mais claramente ainda para nós? A encarnação de Cristo já mostra que ele esvaziou-se, que ele nos considerou mais importantes. Por isso que ele sai da sua glória, veste-se de um corpo humano, habita aqui entre nós com o objetivo de morrer no nosso lugar. Então, é muita humildade. Mas ele fez ainda outra demonstração. Eu quero que você abra comigo o texto de João 13, tá? Não precisa mostrar não, deixa assim mesmo. Agora o pessoal aí pode abrir a sua Bíblia em João 13. João 13 é o capítulo que mostra a cerimônia, Jesus dando um gesto de humildade, né? Lavando os pés dos discípulos. E o Senhor Jesus está ali na festa da Páscoa, ele amou os seus até o fim, e depois disso, o Senhor Jesus, exatamente no verso 3, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, voltava para Deus, ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, que ele tem uma veste e tinha algo que ele colocava por cima. Então ele retirou aquilo, levantou-se, pegou uma toalha, cingiu-se com a toalha, em seguida Jesus pôs água numa bacia, foi se dirigindo para os discípulos, colocou a bacia e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Bom, Jesus, quem ele é? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou tudo e criou aquelas criaturas que estavam ali. Ele se abaixa com o propósito de ensinar algo aos seus discípulos. Ele começa a fazer um papel que era o trabalho do trabalhador mais humilde, mais simples, que era lavar os pés. Até hoje, lavar pés não é uma atividade muito destacada, não, né? E quando ele começa, ele chega perto de Pedro, e vocês conhecem a história. Aí Pedro diz o que? Não, meu não. E Jesus humildemente diz assim: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro responde o quê? Senhor, o pé só não, Senhor, eu quero que o Senhor me lave tudo. E Pedro era exagerado. Aí o Senhor Jesus responde: não precisa lavar tudo, já está lavado, basta os pés.
Mas o Senhor está querendo dizer o seguinte. Vou passar aqui para a parte. É o verso 12, né? Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? No verso 13 agora. Jesus vai explicar o que era. Vocês me chamam mestre e senhor. E fazem bem, porque eu sou o mesmo. Eu sou o mestre e eu sou o senhor. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aí tem gente que entendeu isso, que era uma cerimônia que Jesus estava estabelecendo. E aí começaram a fazer a cerimônia dos lavas, mas não era isso que Jesus estava estabelecendo. Ele não estava estabelecendo uma cerimônia. Ele está dizendo que ele é o exemplo de sujeitar-se uns aos outros. Que é você não levar em consideração seu cargo. Não levar em consideração seu destaque social. Mas entender que você precisa ser humilde o suficiente para, mesmo estando numa posição de destaque, você fazer aquilo que o mais simples, mais humilde faz. E o Senhor diz assim: eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, verso 15, vocês façam também. Em verdade lhes digo que se o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, o Senhor deixa claro que, olha, não importa se você é o pastor da igreja. É o cargo considerado mais elevado na igreja. Mas não tem problema nenhum de você carregar a cadeira, varrer, ajudar o irmão a se deslocar de um lugar para o outro, nem emprestar o seu guarda-chuva e ficar na chuva enquanto o outro está protegendo-se da chuva. Então, no reino de Deus, nós temos que entender que função ou cargo é uma coisa momentânea que Deus está lhe dando assim, e mesmo essa função é uma função para servir, não é uma função para aparecer, só para servir. Compreendido isso? Então eu vou explicar de novo. Compreendido isso? E todo mundo vai fazer isso? Então veja. Acho que não estava antes, não? Certo, eu já dei. Pronto, exatamente. Pode passar. Agora, algumas aplicações práticas. Primeiro, tarefas invisíveis. Sujeitar-se a estar disposto a realizar trabalho que ninguém vê. Isso. É trabalhar no bastidor. Ninguém sabe quem fez. Só se disserem. A gente tinha uns encontros antigamente chamados ECC. Era um encontro onde todo mundo que trabalhava era escondido. Só aparecia alguns. No último dia, aí aparecia o pessoal que trabalhava e todo mundo ficava espantado ao ver a quantidade de pessoas que trabalhava em silêncio. Isso é mais ou menos um exemplo de como nós devemos ser na igreja. Tem função que não tem como vocês esconder. Né? Por exemplo, o pessoal que dirige o louvor aqui. Não dá para eles dirigir escondido. Só a gente botar uma toalha na frente, esconder, e ninguém sabe quem está lá atrás. Não, mas não é esse o objetivo, né? Então, algumas funções vão aparecer. Porém, o importante é o nosso coração. Ele tem que ser um coração humilde, submisso aos outros. Ceder preferência. Em um ambiente comunitário, sujeitar significa abrir mão dos seus gostos pessoais e abrir mão das coisas que são preciosas para você em favor do outro. Isso é sujeitar-se. Por exemplo, abrir mão de um bom chuveiro quente. Ou quem gosta muito de um chuveiro frio,
abre mão do seu chuveiro frio. Porque tem gente que gosta, né? Em favor do outro. É você estar com um cobertor, mas sentiu que o outro está com frio, não está aguentando, e você pega o seu cobertor, passa para ele e pega um lençol mais fininho, né? Essa atitude de você abrir mão, né? E abrir mão do seu gosto pessoal, como volume do som. Aqui nós tivemos isso, foi tão bom, irmãos. Por exemplo, tem gente que gosta do volume do som alto, mas respeitou no quarto. Baixou o som, entrou em silêncio. Tem gente que gosta de muita claridade para dormir, outros quase nenhuma. Mas nos quartos aqui parece que tem está havendo esse cuidado, nesse desenvolvimento de abrir mão das preferências e do horário, das músicas, em favor do conforto e do bem-estar coletivo. Em vez de brigar pelo melhor lugar ou pela última palavra, o exercício de sujeitar-se é dar preferência ao outro voluntariamente. É aquele irmão que é assim, um quer uma coisa, o outro também quer. Olha, você quer muito isso? Não tem problema não. Fique. Deus depois suprirá outra coisa para mim. Não é bonito isso? Isso é sujeitar-se uns aos outros. É dizer assim, eu espero em Deus. No momento certo, Ele resolve isso para mim. Amém, irmãos? Com essa disposição de fazer isso, eu ia acabar agora, mas como os irmãos estão querendo exercitar a sujeição, estou pensando em ir até assim meia-noite para... Não, mas pensando nos irmãos, eu não vou fazer isso não. A gente vai orar daqui a pouco. Eu quero só lembrar isso aqui. Isso é um desafio último para nós, nessa área. A verdadeira humildade não é pensar menos de você. Tá? Não é você ficar dizendo assim, eu não valho nada, todo mundo é melhor do que eu. Não, isso aí é doentio. Não é que você pensa menos de si. É que você pensa menos em si e passa a pensar mais no outro. Não é lindo essa frase? Eu gostei demais. Vamos repeti-la? A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Quem disse foi esse rapaz aí já falecido, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Muito bem. Então, irmãos, eu creio que com esta informação agora, o desafio é voltarmos para casa. Maridos, amar mais a mulher como sujeição a ela. Esposa, sujeitar-se mais ao seu marido, pensando em servir ao Senhor. Filho ou filhos, obedecer aos pais, né? Com alegria, disposição, porque isso é agradável ao Senhor. Servos, trabalhadores, que tem alguns aqui nas suas áreas, meus irmãos, seja o melhor profissional, cumpridor dos deveres, cumpridor dos horários. Às vezes até ultrapassa, mas sabe por quê? Porque você não está pensando no seu patrão daqui, você está pensando no seu patrão do céu. E quando Deus lhe dá a graça de ser um patrão, você vai ser o melhor patrão. Por quê? Porque você está pensando no seu patrão que está olhando para você. Olha que bênção, eu consegui levantar o meu braço e não doeu, né? Que maravilha. Eu agradeço ao Senhor por isso. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor? Deus de amor, nós queremos bendizer o teu nome, porque aprendemos aqui, ou revemos, né, assuntos que nós já sabemos. Mas fomos aqui receber um reforço para colocar em prática e que nas nossas ações Jesus Cristo esteja cada dia aparecendo mais. E o meu eu e a minha vontade diminuindo cada dia mais, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado pelas oportunidades que tivemos aqui no acampamento de colocar em prática o amor, o perdão, né, a cooperação, né, a ajuda ao próximo.
Mas quando voltarmos para nossa casa, nós queremos continuar colocando estas virtudes em prática, Senhor. Ajude-nos, então, a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A Ti toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, né?